Mateus capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Podemos? Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 17. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filhos, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Não fecha não, tá? Nós já vamos voltar aí. Nós cremos que nós estamos vivendo um período muito diferente dentro da Igreja de Cristo e no mundo atual. As coisas estão mudando de uma forma muito rápida, sabe? Essa semana nós estávamos conversando sobre isso, e como o Evangelho ele tem crescido, como o Evangelho tem passado por grandes transformações, não de palavra, a palavra não muda, ela é imutável, mas de processos, sabe? A forma que se apresenta, tudo tem mudado. Mas quando nós olhamos e o que acontecia nesse período em que Jesus estava aqui na terra, nós começamos a analisar que o período que Jesus vivia naquela época tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. O período em que Jesus estava aqui na terra, entre as pessoas, curando os enfermos, andando pelas cidades, tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, aqui na igreja, digo no geral. Nós aqui, graças a Deus, estamos vivendo um avivamento poderoso, amém? Quem tem sentido a presença de Deus de uma forma muito diferente, muito poderosa? É maravilhoso. Mas não é isso que tem acontecido por aí, sabe? E às vezes nós não damos o devido valor. Por exemplo, quando eu gosto muito de acompanhar o que acontece na igreja no mundo, né? Quando você chega na Europa, você chega lá e veja uma igreja morta, uma igreja sem vida, os templos cada vez mais vazios,
existe pelos estudos, daqui a algumas décadas, poucas décadas, a Europa vai ser tomada pelos muçulmanos. E a Europa, que sempre foi super católica, mas a Europa vai ser tomada pelo islamismo. Eles vão assumir a Europa, se está repreendido, mas se nada mudar daqui para frente, né? Quando nós chegamos, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi sempre o berço que levou tantos missionários para todos os lados, eles estão com o coração apagado. Eles estão vivendo um evangelho morno. E, por incrível que pareça, não era isso que Jesus viveu naquela época? Ele chegava nas sinagogas e o que acontecia? As sinagogas eram apenas religiosos. Pessoas que conheciam a palavra, conheciam a Bíblia Sagrada, as verdades de Deus, mas estavam mortos em espírito. Porque conhecer não significa que você está praticando. Há uma diferença muito grande entre você conhecer a palavra e praticar a palavra. E o que nós temos visto aqui, sabe o que é? Jesus andando num lugar onde se é super religioso, um lugar onde as sinagogas não há presença de nada, eles ficam um julgando aos outros, eles ficavam um falando, olha, você não pode fazer isso, vamos tacar pedra nessa pessoa porque ela está errada, vamos acusar isso aqui porque ele está fazendo tudo errado, e um ficava aparentemente mostrando para o outro o que era mais santo, mais perfeito. E quando Jesus chegou nesse lugar, quando Jesus chegou aqui na terra, era isso que ele enfrentava. Ele andava pelos lugares e as pessoas estavam doentes. Ele andava pelas ruas e as pessoas estavam jogadas pelo chão. E imagina, aquela situação não devia ser muito bonita. Jesus estava passando por aquelas cidades e ele encontrava o quê? Pessoas perdidas. Ele encontrava pessoas procurando como viver. Pessoas procurando soluções para encontrar algo especial na sua vida. Esse era o retrato em que Jesus encontrou quando esteve aqui na terra. Uma igreja morta, sinagogas cheias de religiosos, pessoas que poderiam até conhecer, mas que não praticavam. Um lugar onde estavam um acusando o outro. Doenças. E o que aconteceu? Agora vamos ler o que está escrito no versículo 35. 9:35. Jesus, olha o que ele falou. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha o que Jesus pensou quando enxergou tudo aquilo. Ele viu doença, ele viu religiosidade, ele viu todas essas coisas, e o que ele disse? Está na hora da gente colher, está na hora da gente trabalhar, está na hora da gente fazer com que essas pessoas conheçam o Deus Todo-Poderoso. Está na hora que essas pessoas conheçam esse amor que vem primeiro dele e depois do Pai. Sabe? E é interessante que o que nós temos visto hoje é um mover sobrenatural na igreja. O que nós temos visto aqui hoje na nossa igreja? Muitas igrejas também estão passando por isso. Uma coisa sobrenatural acontecendo. Às vezes nós não damos o valor devido a isso. Mas por que eu estava falando agora há pouco, lá da Europa, dos Estados Unidos? Porque a Igreja de Cristo no Brasil, não todas, mas algumas, tem vivido o sobrenatural,
a presença do Espírito Santo, ela é tangível. Já viu quando nós estamos aqui, né? E o fogo está descendo e nós ficamos cheios do Espírito e choramos sentindo a presença e falamos em línguas e pessoas são curadas, pessoas são transformadas e as coisas vão acontecendo assim? Isso não está sendo muito normal em muitos lugares. Sabe? E nós estamos experimentando tudo isso. Nós estamos vivendo um sobrenatural. Nós estamos vivendo coisas maravilhosas. E Jesus está nos preparando para coisas maiores. E nós precisamos enxergar em que momento nós estamos na terra. Eu não sei se vocês compreendem isso, mas nós estamos no meio de uma história, sabe? Quando Deus criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas, Ele preparou algo para que nós pudéssemos viver aqui, para que aquilo que foi perdido pudesse ser restaurado. E nós estamos nessa restauração. Você faz parte dessa história. Você faz parte dessa restauração que Deus está fazendo com o seu povo. Amém? Agora, nós temos que compreender em que momento nós estamos nisso. E nós estamos num momento muito, muito complicado. E muito importante. E muito bom. Ele é tudo ao mesmo tempo. Por que isso? Porque nós acreditamos que o fim está próximo de todas aquelas coisas que estão escritas na palavra. Nós acreditamos que muitos estão falando que essa será a última